Quero registrar com satisfação a presença na tribuna de honra do Senado do vereador Tonhão Dutra, de São José dos Campos, do Partido dos Trabalhadores, e que participou hoje, junto com inúmeras pessoas, da audiência pública de tamanha relevância sobre os episódios de reintegração da posse da área do Pinheirinho, em São José dos Campos. Eu gostaria de aqui fazer uma reflexão, primeiramente, que escrevi juntamente com o deputado Ivan Valente, pois, como testemunhas diretas do ocorrido na reintegração da posse do Pinheirinho e participante nas negociações que antecederam a desocupação, nos sentimos na obrigação de relatar a marcha da insensatez das decisões das autoridades que são responsáveis pela truculência, violação dos direitos humanos e desprezo pelos menos favorecidos. Não foi por falta de argumentos com alternativas às autoridades do Judiciário e do Poder Público que o episódio não teve outro desfecho. Por volta das 12 horas de 18 de janeiro, em companhia dos deputados Adriano Diogo e Carlos Gianazzi, fizemos uma visita ao presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, para alertá-lo de um entendimento entre o governo federal, o estadual e a Prefeitura de São José dos Campos, que estava próximo de se concretizar com vistas a solucionar o problema de moradia de um número considerável de famílias que haviam construído residências no Pinheirinho, em São José dos Campos. Ressaltamos que seria importante dar um prazo para a concretização daquele acordo antes de se iniciar a reintegração de posse determinada pela juíza Márcia Loureiro. Ponderou o presidente Sartori que só se poderia sustar a reintegração mediante clara documentação das partes. Deu-nos o nome e o telefone do síndico da massa falida da Select S.A., autor da reintegração da área, da qual apenas parte havia sido ocupada nos últimos 8 anos por um número superior a 1.700 famílias, mais de 6.000 pessoas. De pronto, o síndico Jorge T. Uada, com W, marcou um encontro conosco perante o juiz de falências Luiz Beethoven Gifone Ferreira, na 18ª Vara do Fórum de São Paulo. Após 1 hora de ponderações sobre os problemas sociais que poderiam advir da reintegração, o juiz Beethoven perguntou ao Sr. Ouada se ele concordaria com a concessão de um prazo de 15 dias para a realização de um entendimento, mesmo tendo o advogado da massa falida, Valdir Elu, expressado sua discordância, o síndico concordou. O juiz Beethoven pediu que o síndico redigisse um requerimento explicitando sua concordância e a de todos os presentes. Nesse mesmo documento, o juiz deferiu a suspensão da reintegração por 15 dias. Também registrou seu telefonema à juíza Márcia Loureiro, solicitando a suspensão da reintegração pelo prazo acordado. De pronto, seguindo a recomendação do próprio juiz, levamos aquele documento ao juiz Rodrigo Capês, no Tribunal de Justiça, que estava encarregado pelo presidente Sartori de nos receber. Ainda no TJ, o juiz Rodrigo Capês, auxiliar direto do presidente do tribunal e o mesmo que depois avalizou toda a ação da PM no Pinheirinho, se comprometeu a se empenhar por uma solução negociada. Naquela mesma tarde, conversei com a secretária nacional de habitação, Inês Magalhães, que hoje participou da audiência, sobre o prazo aberto para a negociação. Ela se prontificou a receber o prefeito Eduardo Cury, de São José dos Campos, na Secretaria-Geral da Presidência, para acelerar os planos do possível aproveitamento de parte daquela área para o desenvolvimento de programa de moradia. Naquela tarde, o governador Geraldo Alckmin informou a mim próprio que, se o governo federal e a prefeitura chegassem a um entendimento, o governo estadual providenciaria a infraestrutura necessária para o terreno. No dia 19, o prefeito Cury foi a Brasília, dialogou no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas adiou a reunião que teria sobre o Pinheirinho.
No dia 20, veio a São Paulo. Depois de ter conversado com juízes, teve a atenção de me visitar em minha residência para expor as dificuldades e progressos havidos nos últimos 8 anos no seu relacionamento com a comunidade do Pinheirinho. Conversamos por 1h30. Falou de sua discordância com a ocupação, mas também de sua responsabilidade em resolver os problemas sociais daquelas famílias, em especial com o serviço de educação e saúde e, obviamente, principalmente para com as crianças. Suplicy, eu próprio relatei, então, a disposição do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Habitação e da Secretaria-Geral da Presidenta Dilma Rousseff de acelerar o entendimento para o assentamento definitivo das famílias. Foi agendado com o prefeito uma reunião para a semana seguinte. No sábado 21, nos deslocamos, eu com o Ivan Valente e diversos outros parlamentares, para o Pinheirinho, onde relatamos a cerca de 700 pessoas ali reunidas em assembleia que estava sendo construída uma solução para o caso. Recomendamos a todos que se portassem com serenidade e respeito. Na ocasião, eu pedi a todos que seguissem as recomendações de, por exemplo, Martin Luther King Jr., que recomendava a todos sempre, como eu tenho um sonho, que é sempre importante confrontarmos a força física com a força da alma. Eis que no domingo, dia 22, às 6h pouco da manhã, alertado pelo vereador Tonhão Dutra, fiquei sabendo que cerca de 2.000 policiais, com extraordinário aparato, com helicópteros, atirando balas de borracha, junto com bombas de gás e com pimenta, junto com a guarda municipal, essa com arma de fogo, gás lacrimogêneo, tratores, viaturas da rota, passaram a expulsar os moradores daquela área, retirando-os de suas residências, forçando-os a se dirigirem a abrigos nas áreas contíguas, como a do Campo dos Alemães. Ao verem aquelas cenas, alguns dos moradores das áreas vizinhas protestaram. Então, a operação da PM expandiu-se para as áreas vizinhas, possivelmente para tentar criminalizar a conduta daquela comunidade. No Pinheirinho e na vizinhança, houve inúmeras pessoas que foram feridas com tiros de balas de borracha, e sendo um deles que esteve aqui hoje, o senhor David Washington Furtado, que mostrou na audiência pública o tiro que levou de guarda municipal, que estava inclusive apontando a arma para a sua esposa na hora que ambos estavam saindo do Pinheirinho e já no Campo dos Alemães, e eis que então a sua esposa Laura Maria Silva de Souza, que esteve aqui também presente, que descreveu o momento em que o seu marido se colocou à frente dela e a bala que talvez viesse para ela atingiu o seu marido na coluna, causando graves consequências. Poderia ter causado até dele ter se tornado paralítico, mas não completamente, mas, entretanto, a bala, segundo o diagnóstico feito pelo médico e entregue pelo senhor David Washington Castor Furtado para o senador Aloysio Nunes Ferreira, mostrou que ele teve consequências, pois diversos dos nervos da perna foram atingidos e ele agora precisa de um tratamento fisioterapêutico de grande complexidade. Pois bem, no Pinheirinho e na vizinhança houve inúmeras pessoas feridas, inclusive uma mulher que levou 12 pontos na boca, um homem de 70 anos que, agredido na sua cabeça, o senhor Ivo, segundo o testemunho dos seus próprios vizinhos, como David e Laura, que viram a hora que ele foi agredido, e que está até hoje internado na UTI, onde
naquele hospital se diagnosticou o episódio como ele tendo um AVC, mas na verdade ele teve traumatismo craniano, conforme podem testemunhar as pessoas que viram ele ser agredidos pelos policiais militares. Outro homem que, conforme mostraram as imagens de TV, foi brutalmente agredido por golpes de cacetetes. Centenas não conseguiram se organizar, depois do trauma de fugir da polícia, das bombas e da humilhação, para contratar o carreto ou não tinham dinheiro na mão para pagar. Entre os que o fizeram, a maioria não pôde retirar tudo que tinha, mas apenas o que coube em uma Kombi. Temos de lembrar que o terreno só tinha uma entrada e o trânsito das Kombis e caminhões foi limitado, ou melhor, foi caótico. A entrada dos tratores que demoliram todas as construções existentes no Pinheirinho foi uma ação de brutalidade atroz, como, aliás, demonstrado hoje no DVD de excelente qualidade feita por diversas pessoas, como a senhora Andrea Luzowski e também a senhora Laura, e a senhora Camila Sampaio e outros que fizeram. O próprio senador Pedro Simão diz que o documentário estava de excelente qualidade, pode até ser apresentado num destes festivais de documentários, porque é muito bem feito. Pois bem, ficou ali demonstrado até no episódio filmado pela TV Record, da brutalidade com que os tratores passaram a destruir aquelas residências e destruindo, sejam quaisquer aparelhos e geladeiras e outros pertences que estavam ali dentro das casas antes que os seus residentes pudessem ali retirar os seus objetos. Temos de lembrar que o terreno só tinha a entrada dos tratores que demoliram todas as construções existentes no Pinheirinho foi uma ação de brutalidade atroz. A casa de uma empregada doméstica, depois cozinheira em um restaurante informal, e o marido motorista de ônibus, que possuía geladeira, fogão, TV, computador e tudo que eles compraram em 8 anos, por meio de prestações e mais prestações, foi destruído. Quem irá ressarcir essas pessoas? No domingo 22 de janeiro, ao ser avisado pelo vereador Tonhão Dutra, eu próprio dirigi-me ao Palácio dos Bandeirantes. Às 7 horas estava ali no portão para tentar conversar com o governador Geraldo Alckmin, que me recebeu às 8h30 da manhã, enquanto o deputado Ivan Valente foi para o Pinheirinho, onde testemunhou tais ações violentas. O governador Geraldo Alckmin transmitiu-me que tudo seria feito com civilidade e respeito àquelas pessoas, mesmo que carentes. Mas, entretanto, os abusos foram extremamente graves. Às 23 horas e pouco daqui, 23h40 com precisão, um grupo de policiais da rota, e quero salientar ainda hoje, eu vi do casal David e Maria Laura, que estiveram comigo, que eles viram, na véspera, inúmeras viaturas da rota que estavam ali acampadas, como que para preparar a ação tão violenta que iria ocorrer no dia seguinte. E eis que, às 23h40 daquele mesmo dia 22 de janeiro, um grupo de policiais da rota, composto por 3 viaturas e cerca de 10 a 12 policiais, efetuou uma diligência no Campo dos Alemães, local contíguo ao Pinheirinho.
segundo depoimentos efetuados perante a Promotoria de Justiça, eles entraram numa residência sem mandato judicial, a título de averiguar a existência de drogas e perpetraram uma série de abusos da mais alta gravidade, envolvendo principalmente as moças existentes na casa que foram vítimas de violências sexuais, que eu aqui não vou historiar, até por serem atos constrangedores e degradantes. Eu já os mencionei na semana passada e hoje na audiência pública. O comandante-geral da PM, Coronel Álvaro Camilo, providenciou que a Corregedoria da PM ouvisse essas moças, mas é muito importante que, de fato, conforme o governador Geraldo Alckmin mencionou a mim próprio, que haverá uma apuração rigorosa destes fatos. Ele garantiu mais do que uma vez, inclusive pela carta que o secretário da Casa Civil, Sidney Beraldo, colocou aqui, hoje divulgou, enviada à Comissão de Direitos Humanos. Algumas jornalistas, entre as quais Laura Capriglione e Marlene Bergamo, testemunharam o relato detalhado daquelas moças e acompanharam o promotor de justiça, o delegado do 3º DP e o perito da Polícia Civil no recolhimento dos objetos comprobatórios das acusações apresentadas contra os policiais. É muito importante que os juízes Márcia Faria Matei Loureiro, Luiz Beethoven Gifone Ferreira, Rodrigo Capês e o desembargador Ivan Sartori acompanhem de perto a apuração destes lamentáveis episódios para que conheçam melhor as consequências de suas decisões, principalmente a que revogou o ato que suspendia a reintegração de posse do Pinheirinho no momento em que estava em curso o entendimento dos 3 níveis de governo, no sentido de garantir não apenas a integridade das famílias residentes, mas também o respeito à função social da propriedade. É fundamental que os 3 níveis de governo retomem os entendimentos para resolver as carências de moradia e de direitos sociais daquela comunidade, seja com o possível aproveitamento de parte da área do Pinheirinho, conforme estava sendo aventado, seja com a utilização de outra área municipal. Este é um assunto que poderia ter avançado mais na audiência pública marcada para hoje cedo, na CDH, se, sobretudo, tivessem comparecido o secretário da Habitação do Governo de São Paulo, Silvio Torres, a secretária de Justiça, Heloísa Arruda, bem como o prefeito Eduardo Cury, que telefonou-me ontem dos Estados Unidos dizendo que não poderia comparecer. Infelizmente, também, não tivemos a presença dos juízes Márcia Faria Matei Loureiro, Luiz Beethoven Gifone Ferreira, Rodrigo Capês e do próprio presidente Ivan Sartori. Uma sociedade democrática não pode tolerar que o poder público, incluído o judiciário, executivo e legislativo, perpetre ações como as ocorridas no Pinheirinho. Lá não tiraram vida daquelas pessoas, salvo de uma maneira que acabou resultando em óbito, quando uma bomba foi jogada para dentro de um automóvel e uma mulher que, assustada, guiando, acabou atropelando uma pessoa, causando óbito. E, indiretamente, então, houve uma morte. Mas houve diversos feridos. Tiraram a dignidade daquelas pessoas jogadas na rua sem saída. Além disso, como elas serão ressarcidas pela perda de suas propriedades? Fogões, geladeiras, mesas com cadeiras na cozinha, sofás, guarda-roupas, as fotos dos filhos que cresceram ali, etc. Há que se tomar medidas para a superação da dura realidade que essas pessoas estão enfrentando.